Mano, na moral, velho, toda semana eu venho aqui e falo que foi mais um episódio insano de Kaiju, velho. Mas não tem como, é só episódio bom atrás de episódio bom, velho. Mas antes, deixa um likezão aí e se inscreve, beleza? E também comenta aí quais outros animes vocês querem que eu faça recap aqui no canal. Agora sim, bora pro vídeo. Na sala de operações, a Capitã Minashiro pede para ela entregar o relatório. E também informa que a evacuação da área começou às 2h45 e às 3 a guarda emite um alerta sobre a aparição de kaijus na área. Então, eles aconselham a população a deixar o local imediatamente. E eles se queixam se a força de defesa vai demorar para chegar. A mina pergunta sobre a coordenação da FAJ, então é informado sobre um posto de comando de artilharia que está sendo construído no estacionamento de Leomal. E sobre o Honju que se moveu pelo subterrâneo enquanto ele crescia. Pode-se deduzir que ele tenha subido ao entrar no período de proliferação, e o seu aparecimento tem envolvimento com um grande número de Yonjus. Então eles sugerem derrotar o Kaiju no centro para poder amenizar o estrago que será feito aos arredores. E Mina será responsável por derrotar o Honju. Os atiradores poderão contra-atacar o inimigo a partir da rodovia 16. Então todos ficam a postos e o vice-capitão pergunta se todos estão prontos para a sua primeira missão. E vemos Shinomiya olhando para Kafka e diz para ele não a desapontar. E aí vemos que o Kafka começa a passar mal e vomitar por tudo ali, mano. E diz que comeu demais e por isso está vomitando. Então, finalmente todos chegam à área de extermínio e já se deparam com o Honju na missão deles. Como foi dito, a mina que vai cuidar dele. Porém, ele está criando muitos Yonjus e o trabalho de todos ali é exterminar eles para que eles fujam da área de extermínio. Então o vice-capitão diz que essa missão é super importante, afinal ela que vai dizer o estrago que será feito aos arredores, influenciando no tempo que levará para eles reconstruírem os lugares. E os novatos serão colocados na retaguarda, ficando com a última linha de defesa. Então ele pergunta se alguém tem alguma dúvida sobre as explicações que ele deu, porém todos parecem ter entendido todos os pontos que lhes foi dado. Ele diz também que as notas obtidas no treinamento não valeram de nada, afinal aquilo não salva a vida de ninguém, né? Então agora é a hora deles mostrarem o que eles podem fazer. E mostra todos super empolgados para começar a missão. Aí um dos soldados da FAJ informa que a evacuação e construção do ponto de comando foram concluídos. Então ela diz que a Capitã Minashiro chegará ao seu posto em 8 minutos. Vemos então o Kafka confiante em si, dizendo para o Ichikawa que ele vai provar aos superiores que ele também é capacitado. Se lembrando do que o diretor disse sobre ele ser demitido em 3 meses se continuar do jeito que estava. Então ele se empolga com tudo aquilo. E o Ichikawa entende esse sentimento, afinal é o trabalho que Kafka sempre quis ter. E diz a Kafka que eles precisam fazer da primeira missão deles um sucesso. Então lhes é informado sobre a presença de Yonjus no setor Eco. Kafka e Shinomiya se encaminham à missão, e vemos a mina se preparando. E a Quatro Olhos diz para eles atraírem um Honju para o setor e mandarem bala nele. Então, quando eles recebem o comando, começam a dar disparos para servir de cobertura para a força de defesa. E o bicho mesmo com os ataques permanece de pé, se movendo. Então vemos o vice-capitão assistindo de longe e torcendo por eles. O Kafka pensando sobre estar em uma missão de verdade e diz que se sente calmo com essa situação, dizendo que o traje esteja passando essa confiança para ele. E quando a gente acha que ele vai mitar, ele toma uma e é jogado para longe. E a Shinomiya sugere que ele fique para trás. Então vemos um membro da força de defesa se queixando sobre os novatos e dizendo que eles não podem ser babá deles. E a Shinomiya decide então mostrar como que se faz, estourando todos os Yonjus e impressionando o cara. E ele diz que esse não é um poder de uma pessoa amadora. Então o Kafka parabeniza ela e ela fica tímida. E o combate com os Yonjus permanece, e esse mano aí tá tendo um ótimo destaque, por conseguir acabar com vários de uma vez. Porém, o outro que tá tendo uma ótima performance é o Ichikawa. E ele diz que trocou os cartuchos de sua arma por cartuchos congelantes, dizendo que isso combina mais com seu estilo, além de deixar o inimigo mais lento durante a batalha. Ele diz que se tornará um caçador ainda melhor quando se acostumar com sua nova arma, e que ficará mais forte para que o Kafka não precise se transformar. Então vemos que ele se impressiona com o quão forte estão os novatos dessa leva, e um deles até se gaba por ter matado 6 Yonju, e o outro diz que 4 foi ele que ajudou. E a mulher ali tá aí de olho na aparência dos rapazes, e até leva uma bronca do seu colega. Ela diz também que, além de muito mais forte, a média de poder de combate deles está muito mais alta do que comum. E acredita que isso se deve ao alto escalão tá fazendo todos melhorarem. Então é dada a informação que o setor Julieta já está livre dos Yonju. E no outro pelotão, Ichikawa e Furuhashi
na vanguarda e o Kafka nota que todos estão mandando muito bem e que ele só está atrapalhando. Então ele se lembra quando foi dito que eles precisam procurar pelo ponto fraco do Yonju. Então ele começa a desmembrar eles, notando que o núcleo não está no lugar de sempre. Então após continuar a analisar o Yonju, ele consegue encontrar o núcleo. E ele já avisa o vice-capitão e diz que o núcleo fica na nuca, porém há uma área dura de músculos que serve como uma coluna, sugerindo que soldados mais fracos os ataquem pelas laterais. E também diz que eles possuem órgãos reprodutores, que são aquelas bolinhas brancas ali. Então eles precisam destruí-las para que eles parem de se reproduzir. Então o vice-capitão, após todas as informações, diz que ele fez um ótimo trabalho e pede para passarem as informações a todos. E o Kafka fica sem acreditar que foi capaz de ajudar a força de defesa. E ele começa a neutralizar todos os cadáveres dos Yonjus, para que eles não se reproduzam mais. Enquanto corre, promete a si mesmo que fará de tudo para chegar ao lado de Mina. E ao vir um estrondo, é informado que o Honju chegou ao ponto designado, e manda todas as forças terrestres e aéreas se retirarem, pois a força de defesa começará o ataque às pernas do Honju, e pede para manterem o monstro paralisado o máximo que conseguirem. Então vemos a Mina se preparando para disparar no Yonju. E ao ver que tá tudo certo, ela prepara o seu melhor golpe. E ao se lembrar da sua promessa com Kafka, ela diz que essa é quem ela é agora. E após disparar, ela dilacera toda a barriga do monstro, deixando Kafka espantado com o poder dela. E ela já se prepara para lançar o segundo. E aí os sinais vitais do monstro já desapareceram, mas Mina dispara uma terceira vez, fazendo com que o Honju pare de se mover completamente. Mas não satisfeita, ela vai lá e solta o quarto cartucho. E vemos o Kafka assistindo de longe, dizendo que ver ela pessoalmente é muito diferente do que ver ela na TV. Então vemos o vice-capitão, ele chega ali e diz para Kafka que para estar ao lado de Mina precisa ser forte igual a ela. Então Kafka pergunta se ele é equiparável a ela. Ele explica que seu poder de combate liberado não é tão bom quanto as armas de longo alcance dela. Por isso ele não é tão bom contra monstros maiores. E durante a conversa deles, um monstro aparece atrás dele, mas não deu nem pro cheiro, sendo morto rapidamente, pois os pequenos e médio porte são a especialidade dele. E o Kafka fica espantado que o golpe do vice-capitão foi tão rápido que ele nem conseguiu enxergar. O vice-capitão explica que vem de uma família que mata kaijus desde o período Muromachi. Então, sua especialidade é com armas brancas, e também explica que ele e Mina ganharam equipamentos especiais, combina com o estilo deles. Então vemos Mina informar que o Honju foi derrotado, mas ele explica que as coisas ficam boas agora, pois apesar de ter sido abatido, eles deixam um mar de Yonjus em seu cadáver. Então vemos que aquele enxame de Yonjus indo na direção deles, e o vice-capitão diz que só poderão voltar para casa após a limpeza da bagunça que deixarão na cidade. Vemos um cara ali, né, dizendo que não será nada fácil essa faxina. E o Kafka chega ali e já tira uma com a cara dele. Afinal, nessa parte, né, ele tem experiência de sobra. Podemos ver também que os recrutas já estão bem cansados e mais fracos. E o vice-capitão diz que eles mandaram muito bem, pois a missão não é muito simples e nenhum deles perdeu a vida. Analisando eles, ele nota que Shinomiya termina a missão com uma média de 20 a 30% de poder de combate máximo, a deixando na frente dos outros recrutas. Mas outro candidato que também chama a atenção é o Ichikawa. E o Itadori Fake se questiona o porquê de não ser capaz de acompanhá-lo. Afinal, ele passou 5 anos no colégio técnico treinando. Então ele deveria ser mais forte. Então é informado que mais um Yonju entrando no setor Foxtrot. Ao chegar no local, Ichikawa nota o uniforme de limpeza. Então vemos um rapaz reclamando pelos órgãos reprodutores que ele colocou nos Yonjus terem sido destruídos, deduzindo que há alguém na força de defesa que conhece muito bem Kaiju, pois não é qualquer um que seja capaz de perceber essas coisas. Então ele se vira para os dois perguntando se eles sabem de algo a respeito, terminando o episódio. Cara, cê é louco, só ep insano atrás de ep insano. Tá muito bom Kaiju. E se você quer mais anime recap aqui no canal, deixa um like, se inscreve e recomenda aí um anime pra eu tá fazendo também. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Mano, na moral, não dá. Parece que eu tô puxando o saco, mas não tem como. É só ep bom atrás de ep bom, velho. O Kaiju tá insano. Então deixa um like aí, se inscreve e bora pro recap. O episódio começa com os membros da equipe de limpeza questionando sobre o novato. Um deles tenta achar ele usando o binóculo, mas ele só consegue ver o estrago que os kaijus causaram na cidade. Eles então cogitam que ele possa ter se trancado novamente no banheiro. Então vemos Ichikawa e Haru tentando conversar com o cara, porém ele só estende o dedo e perfura Furuhashi. Porém ele percebe que errou seu coração, percebendo que não é muito preciso nessa forma. Furuhashi percebe que seu sangramento não está parando, e Ichikawa pede para ele manter a calma, e tenta usar o traje para estancar o sangramento. Ichikawa nota que aquele kaiju é um kaiju humanoide assim como Kafka.
E assim que ele assume sua forma de Kaiju, Ichikawa percebe que ele é o mesmo Kaiju que estava no dia do exame, o mesmo que derrotou Shinomiya. E o Kaiju então diz que não voltará de mãos vazias, e que ele pode levar pelo menos um dos membros da força de defesa vivos. Então, vemos Ichikawa tentando se comunicar com todos e pedir reforços ali, mas houve uma interferência na comunicação com o líder do pelotão. O Kaiju então revela que descobriu como os comunicadores deles funcionam, e ele deu um jeito de tornar aquela área indetectável para o resto do mundo. E também ele desenvolveu uma técnica que o permite viver com os humanos sem que seja descoberto. Nisso ele aponta seu dedo a Ichikawa e dispara contra ele. Ichikawa percebe que os seus ataques são capazes de ultrapassar o escudo dos seus trajes. O Kaiju percebe que Ichikawa consegue ver seus ataques com antecedência, isso graças à conversa que ele teve com Shinomiya, onde ela explica que ele parece usar um tipo de magia misteriosa, e ela diz para prestarem muita atenção nos dedos do Kaiju, assim será possível ver ele preparando seu ataque. Então, graças a isso, ele consegue ver e desviar dos ataques, e aproveita para atirar no braço do Kaiju. Ichikawa pede para Iharu pedir reforços, porém ele se irrita, por achar que está sendo protegido por Ichikawa. Nisso, o inimigo dá mais um disparo, porém Ichikawa o salva novamente. Então ele pede novamente para Iharu ir rápido chamar ajuda, que finalmente decide ir. Vemos que Ichikawa se sente intimidado perante seu inimigo, pois nem mesmo Shinomiya foi capaz de lidar com ele. Mas Ichikawa se encoraja ao lembrar do seu objetivo na força de defesa, e de quando Kafka o protegeu e disse para ir chamar reforços, e que o soldado que ele quer ser é um que arrisque sua própria vida para salvar seus companheiros. Nisso ele parte para cima do Kaiju, tentando ganhar tempo até a ajuda chegar. E vemos que Haru percebe que Ichikawa está muito mais forte do que no dia anterior, e que ele está conseguindo lidar com o Kaiju extremamente forte. Então ele se lembra do teste, quando o vice-capitão disse que o máximo do poder deles chegaria até 20%, afinal poucos conseguem passar dessa porcentagem, mas ainda assim todos ali têm potencial para alcançar esse feito. Haru diz estar preso nos 20%, por mais de 2 semanas, e ao ver Ichikawa passando em sua frente, o fez sentir um grande ódio de si mesmo. Voltando para a luta do Ichikawa contra o Kaiju, ele percebe que Ichikawa sabe algumas coisas sobre ele, então ele decide mostrar algo novo para Ichikawa, o atacando várias vezes, mas bem na hora, Haru retorna para salvar Ichikawa. Então vemos que o ódio que ele sentia era de si mesmo, por não ter mudado nada desde que entrou na força de defesa, e que ele não deixará Ichikawa o salvar, pois quem fará isso é ele. Ichikawa então pergunta sobre a ajuda que ele tinha ido buscar, porém ele repreende Ichikawa dizendo que se ele não voltasse, ele estaria morto agora. Ambos percebem que não tem mais nada a fazer a não ser lutar, e Haru pede para Ichikawa ajudá-lo a derrotar este sujeito. Ele dará cobertura enquanto Ichikawa atira no Kaiju. Ambos então põem o plano em ação e Haru soltam os cartuchos elétricos no Kaiju. Vendo que ele atrapalharia sua mobilidade, ele então decide focar em Haru, e por conta de ter levado alguns ataques antes, ele consegue esquivar dos ataques agora, pois pegou o timing certo, e logo dispara no tornozelo do Kaiju. Então Ichikawa aproveita para disparar nele também, mas quando a poeira baixa, eles se deparam com um monte de cadáveres de Kaijus. Então o Kaiju sai de dentro daquele monte de cadáveres e dispara em Ichikawa várias vezes. Nisso, o vice-capitão recebe um comunicado que perderam comunicações e sinais vitais de Haru e Ichikawa. Kafka fica bem preocupado. Shinomiya chega no Kafka para informá-lo da chegada do Kaiju humanoide, pois ela está sentindo ele. Vemos Ichikawa tentando parar os ferimentos e o Kaiju pensa que será difícil parar as funções motoras dele sem o matar. E Haru dispara nas últimas forças contra o Kaiju, que se defende facilmente. Então ele começa a torturar Ichikawa para tentar apagá-lo rapidamente. E Haru tenta alcançar sua arma, mas se sentindo um inútil por não conseguir ajudar seu amigo, ele diz que Ichikawa é de fato incrível por estar resistindo a tudo isso, e que certamente será capitão um dia. Assim que alcança sua arma, ele diz que não deixará o Kaiju acabar com a carreira brilhante de Ichikawa, porém ele nota que sua arma está sem cartucho, e o Kaiju então se prepara para finalizá-lo. Mas antes de fazer isso, Kafka aparece atrás dele acertando um socão na cara do Kaiju, arrancando a cabeça dele. E vemos Ichikawa se lamentando por ter que fazer Kafka se transformar novamente. E Haru se assusta por ver mais um Kaiju humanoide. Kafka pede para Ichikawa se acalmar e deixar o traje ir fechando os ferimentos. Então Kafka caminha até o inimigo e Ichikawa sente um mau pressentimento. O Kaiju pergunta por que Kafka está em seu caminho, afinal ambos são Kaijus. Mas ele logo perde o interesse e diz que seu cadáver já será útil, afinal ele é muito forte. Então ele consegue perfurar Kafka com seu golpe, mas nota que precisa de muito mais do que isso para matá-lo. Então ele invoca um número maior de balas. Vendo isso, Haru nota que ele não estava levando a luta deles a sério. Kafka então consegue se proteger dos ataques com uma barreira sonora, e ele se aproxima e começa a encher o Kaiju de porrada. Ele até tenta se proteger com a barreira de cadáveres, mas Kafka a rasga e o Kaiju 9 diz que está com dificuldades de se regenerar. Vemos que Kafka se lembra que o seu núcleo está em seu tronco, então ele mira bem nessa área e desfere um poderoso golpe, abrindo ele todo.
Quando ele estava prestes a pôr um fim nele, outros membros da força de defesa aparecem e avistam Kafka, que logo informam a todos sobre um surgimento de um kaiju humanoide. Vemos Shinomiya pensando sobre o paradeiro de Kafka, enquanto ela derrota um kaiju. Vemos que Kafka decidiu se transformar ali mesmo, pois se eles estiverem com o kaiju humanoide, ele será capaz de senti-lo, e pede para ela tomar conta das coisas ali enquanto ele estiver fora. O vice-capitão recebe o aviso de que encontraram um kaiju humanoide e que as suas descrições batem perfeitamente com as do kaiju número 8. E graças à distração do Kafka, o kaiju 9 se recupera, e diz saber o ponto fraco de Kafka, que no caso é a força de defesa. Então ele dispara contra os dois membros ali, forçando Kafka a protegê-los. E o kaiju afirma que Kafka se comporta muito como humano, mesmo não sendo dessa espécie, então ele estranha bastante esse fato. E, enfim, ele deixa o local. Vemos Kafka dizendo que precisa fugir também. Então ele cria uma corrente de poeira com um soco no chão e salta bem alto. Mas o vice-capitão consegue encontrá-lo e avisa a todos que finalmente encontrou o kaiju número 8, deixando Shinomiya e Ichikawa preocupados. O vice-capitão parte para cima de Kafka, que percebe que quando ele disse que é melhor lidando com criaturas de pequeno porte, ele estava falando a sério. E por pouco ele desviou de seus ataques. O vice-capitão decide parar de brincar e diz que será responsável por matar o kaiju número 8, liberando 92% de seu traje, acabando o episódio. Mano, cê é louco, o vice-capitão é muito brabo, vai dar um trabalhão pro Kafka. E se vocês quiserem ver o recap do próximo episódio de Kaiju, deixa um likezão e se inscreve e comenta quais outros animes vocês querem recap aqui no canal. Mano, esse anime só melhora a cada EP que passa, véi, cê é louco. Deixa um likezão e se inscreve porque o EP de hoje de Kaiju foi insano demais. O episódio começa com o Kafka cara a cara com o Hoshina. Kafka diz que não pode usar seus punhos no vice-capitão e fica sem saber o que fazer, mas quando menos vê, recebe um golpe direto de Hoshina, fazendo Kafka notar que se ele continuar se segurando, não conseguirá sobreviver, já que os ataques do vice-capitão são muito rápidos, fazendo ele ser um perigo maior até que o kaiju que Kafka enfrentou há pouco. Kafka diz ter ficado impressionado quando viu Kikoru se movendo pela primeira vez, porém o vice-capitão está em outro patamar. Então ele segue desviando dos ataques do vice-capitão, porém ele acaba sendo atingido, deixando seu núcleo exposto. Mas Kafka consegue se regenerar no breve momento de pausa que ele teve. Porém sua regeneração consome muita energia, então ele decide lutar mais a sério. Hoshina analisa Kafka, dizendo que esse kaiju pode possuir um nível de força de 8,0. E assim ele acaba se tornando um Dai Kaiju, decidindo então ficar ainda mais sério, lançando um ataque que por pouco não pega em cheio em Kafka. Então ele avança em Kafka e desfere um ataque bem em seu núcleo, porém ele estava esperto e consegue se defender. Aproveitando esse breve momento, Kafka golpeia a lâmina do Hoshina, o jogando para longe, assim ele consegue fugir. Então Hoshina alerta a todos que o kaiju número 8 conseguiu escapar. Vemos então Kikoru pensativa sobre Kafka. Ela também se questiona se deve mesmo confiar nele. Kafka retorna ao lado dela, a deixando aliviada em ver que ele está vivo. Kafka se desculpa por ter preocupado ela, porém ela se faz de durona, dizendo que não estava preocupada. Kikoru então tenta dizer algo para Kafka, porém ele quase cai e desmaia de desgaste. Kikoru então o segura, e Kafka se desculpa mais uma vez por ter deixado o kaiju que a machucou escapar. Porém ela diz que ela mesma o derrotará. Confia, vai nessa. No meio do caminho, Kafka toma a frente, fazendo Kikoru perguntar aonde ele está indo, já que ele está bem machucado. Então ele diz que Haru e Ichikawa se machucaram, e ele tem que ir ver se eles estão bem. Porém, Kikoru o segura, dizendo que no estado que ele tá, não vai fazer muita diferença ele ir. E ela acaba o repreendendo também, né, dizendo para ele cuidar mais de si mesmo, e que deixar o Hoshina ter encontrado ele foi um descuido em tanto. Vemos então o Hoshina pensativo, sentado no meio da rua, meio desanimado, e a mina aparece ali e logo pergunta o que tá vendo. Hoshina se desculpa por fazê-la ver ele passando aquela vergonha. Então, ela diz assumir que o kaiju número 8 seja muito forte. Hoshina então diz que aquele monstro provavelmente seja um Dai Kaiju, fazendo Mina se lembrar do último incidente que eles tiveram com um Dai Kaiju, há 5 anos atrás. Hoshina pensa sobre a situação, sobre esse kaiju provavelmente não atacar diretamente seus inimigos, e também do porquê ele não ter o atacado aquela hora, mas sim ter atacado sua arma, e que ele parecia mais estar lutando contra um humano do que contra um kaiju. Hoshina recebe uma ligação, onde o cara informa que o mesmo kaiju invasor do exame é o que atacou Iharu e Ichikawa. Falando nele, vemos esse kaiju andando na rua, e o motorista para o carro e pede para ele sair do meio do caminho. O kaiju então se transforma e devora o cara, roubando seu carro e sua aparência. No carro, ele escuta sobre os relatos do kaiju que apareceu durante o exame, designado como kaiju número 9, e que devem eliminá-lo. Então, ele se questiona como fará para matar o kaiju número 8. Vemos então Ichikawa acordando no hospital, e vendo que Kafka e Kikoru estão ao seu lado, e fazendo ele ficar aliviado, por ver que Kafka está a salvo. Ichikawa o agradece por ter salvado Iharu e ele, porém, Iharu estava ao lado de Ichikawa,
e diz que na verdade foi o Kaiju número 8 que o salvaram. Kikoru então tenta amenizar a situação, dizendo que Kafka ajudou encontrando os órgãos reprodutores das criaturas. E Haru diz ser verdade, e se questiona do porquê o Kaiju ter o salvado. E Haru elogia o Kaiju número 8, dizendo que ele arrancou a cabeça do número 9 com apenas um soco. E Kafka escuta isso e fica vermelho, fazendo Haru se questionar o porquê, mas Kikoru diz que ele sempre teve essa cara de tonto. Após os dois deixarem o hospital, eles são recebidos com uma festa, para comemorar a volta deles, e a primeira missão de todos. Mas antes de começarem, Hoshina os parabeniza pela primeira vitória. Ichikawa agradece Hoshina pela festa, mas ele diz que as coisas só estão começando. Então vemos geral discutindo por coisas bestas. Vemos até o Kafka ali discutindo com um cara bem fortão e tentando tirar uma queda de braço com ele. Isso aí não vai dar bom não, hein, Kafka? Hoshina diz que todos estão discutindo sobre a missão, mostrando que almejam ficar mais fortes, assim como Ichikawa. Depois de muita conversa, Hoshina decide fazer um anúncio, dizendo que todas as vidas que Kafka salvou foram notadas, e o dá boas-vindas para a força de defesa, pois agora ele foi promovido para soldado. Kafka então grita de emoção. Todos ali pegam Kafka e o jogam para o alto, para comemorar sua conquista. No dia seguinte, ele recebe seu uniforme, e a mina o declara como o novo soldado da força de defesa. Então, ele jura se esforçar ao máximo nas suas próximas missões. E ele se vira e sai deixando o local. Mas, então Mina o chama e diz para ele diminuir essa empolgação, e diz que ainda falta muito para ele lutar ao seu lado, fazendo Kafka perceber que ela ainda lembra da promessa deles de quando eles eram crianças. Kafka então diz que provará a ela o seu potencial, mas ele se dirige a ela pelo seu nome, e não por sua patente. Então ela manda fazer 50 flexões. Ai ai, Kafka, quando você vai aprender? E ela também diz que sobre o Kaiju número 8 e o Kaiju número 9, ambos serão debatidos no QG. E também ele pode conseguir algumas informações com o Hoshina, e que ele que o recomendou para soldado oficial. Ao fim do expediente, Kafka se dirige para ir dormir, mas ele vê a sala de treinamento com a luz acesa. E ao chegar lá, se depara com Hoshina, fazendo uma luta mental, recriando a luta que ele teve contra o Kafka Kaiju. Então ele pergunta o que o Hoshina está fazendo ali essas horas. Hoshina explica estar criando uma estratégia para derrotar o Kaiju número 8. E ao explicar o que ele deveria ter feito com o Kaiju, o Kafka fica muito assustado. E ele também diz que nenhum soldado consegue dar conta do Kaiju número 8 e do número 9, então ele resolverá isso com suas próprias mãos, afinal, essa missão será encarregada por ele. Kafka diz que também fará o seu melhor para ajudar na missão, mas Hoshina diz que não espera nada de alguém com 1%, mas que tendo 1% de poder, ele tem 1% da sua esperança. No meio da noite, vemos uma horda de kaijus se preparando para descer e começar o ataque, e alguém que parece ser muito bolado e também ser um outro kaiju humanoide. Esse aí vai ser louco, hein? Cê é louco. Eu quero muito ver esse cara lutando, ele parece ser muito brabo. Mas assim, termina o episódio. Mano, cê é louco. Mais um ep insano. E se vocês quiserem mais vídeos de Kaiju no 8 aqui no canal, deixa um like, se inscreve e recomenda outro anime aí pra eu estar trazendo aqui pro canal, beleza? É isso, manos. Vejo vocês aí no próximo vídeo. É nóis, tamo junto e fui. Mano, Kaiju no 8 já é o meu favorito da temporada. E esse pra mim foi o melhor episódio até agora, hein? Então deixa um like e bora pra mais um recap de Kaiju no 8. Enquanto estuda sobre o Kaiju no 8, Hoshina volta a pensar como ele se comporta como um humano, e também sobre o Kaiju 9 conseguir assumir formas humanas e falar como eles. Vemos então Kafka pensando sobre a conversa que teve com Hoshina, e de cumprir com a expectativa que Hoshina pôs nele. Kafka então decide dormir e quando se vira percebe várias coisas chegando do céu, e logo percebe que são ataques inimigos. Todos ali acordam com as explosões e Hoshina entra em contato com a sala de operações para saber o que está rolando. Então é avisado que vários kaijus apareceram na base e estão atacando, e que as forças dos inimigos variam entre 6 e 6.5. Hoshina percebe a ausência de Mina ali, então ele mesmo dá as ordens pedindo para os soldados do turno da noite se juntarem com os dos outros turnos. Hoshina diz para prenderem os kaijus na área de treino, e analisando mais a situação, ele percebe que o alvo dos kaijus são a base deles. Kafka aparece desesperado ali vendo a situação e logo nota que os kaijus são do tipo Dragonete. Kafka liga para Hoshina explicando que a cada ano aparecem 10 desse tipo Dragonete, e uma de suas principais características é a individualidade, e diz estranhar o fato deles estarem trabalhando em equipes, fazendo Hoshina chegar à conclusão que existe um líder por trás disso, e além de ter um objetivo em mente, ele deve possuir muita força para estar comandando esses bichos. Então vemos o líder disso tudo, que chega ali falando e espantando a todos, e ao perceber que Hoshina é o mais forte ali, ele diz que ele será sua presa. A sala de operações dá a informação que o nível de força desse kaiju é de 8.3, o mesmo de um Dai Kaiju. Hoshina deixa ali o cuidado deles com os Anjus, mas é pego de surpresa com o ataque do líder. Porém, ele consegue desviar a tempo, e diz que ele será encarregado de lidar com aquele kaiju.
E o líder então solta um rugido, fazendo todos os outros rugirem também, como se fosse um código de começarem o extermínio, confirmando para Roshina que eles estão mesmo obedecendo um líder. Roshina segue recebendo golpes do Kaiju número 10 e compara sua força com a de um meteoro. Roshina tem um pouco de dificuldades contra o Kaiju. Kafka avisa a todos que esses Kaijus são similares aos de 2003, dizendo para eles os atacarem nas costas e que seus núcleos certamente estão lá. Então Ikagura diz para uns distraírem os Kaijus e os outros atacarem o núcleo por trás. Vemos então eles tentando pôr o plano em ação, mas uns estão protegendo os outros, mostrando que eles são muito bem coordenados, os deixando sem saber o que fazer. Porém, todos escutam Kikoru dizendo que ainda tem um jeito de matá-los, então ela aparece com um super machado e desfere um poderoso ataque no Kaiju. Kikoru então se lembra de quando ela estava no laboratório de armas e os líderes decidiram entregar uma arma especial de alta patente para ela, fazendo ela questionar o porquê de lhe darem uma arma tão poderosa. E eles explicam que o número de incidentes envolvendo Kaijus aumentou, então ela, por ser o número mais forte do grupo, eles decidiram a tornar o pilar deles. A mina então a oficializa como a terceira força oficial da organização. Vemos um Kaiju carregando um disparo em Kikoru e ela se lembra quando Roshina a explica como criar uma onda de choque com seu armamento novo. Então ela põe em prática utilizando dois ataques, queda de relâmpago e corte de água. Outro Kaiju parte para cima dela, mas é parado por munições congelantes, disparadas por Ichikawa. Kikoru finaliza o Kaiju com sua técnica meia-lua. Roshina nota o bom desempenho de Kikoru ao liderar a equipe, e diz que o Daikaiju será um sério problema ali. O monstro então volta a atacar Roshina, fazendo ele perceber que o monstro está se divertindo com a luta. A terceira porta da base então é liberada, e Roshina decide levá-lo para lá. Porém, o Kaiju quebra a porta, e ele diz que um humano jamais o derrotará, e que ele é imbatível e temido até entre os Kaijus. O Kaiju então consegue acertar um golpe em Roshina, porém ele corta o braço do Kaiju no processo. Roshina então decide contudo e libera seu poder de luta em 92%, partindo para cima do Kaiju, e dizendo que promete exterminá-lo. Vemos Minase correndo perigo contra os Yonjus. Kafka então corre em sua direção para salvá-la, mas ele vê que não chegará a tempo, então ele transforma apenas suas pernas. Ao ver que Kafka correu tão rápido, ela deduz que ele finalmente conseguiu usar o traje. Kafka então disfarça dizendo que ela está certa. O Kaiju aproveita a distração de Kafka para atacá-lo, mas Kikoru o salva, e diz para ele e Minase cuidar dos feridos e que ela e Ichikawa cuidarão dos Yonjus. Ichikawa então pede para Kafka não fazer nenhuma loucura. Voltando para a luta de Roshina e o Kaiju número 10, Roshina diz que ele sairá derrotado de lá, em que ele mexeu com as pessoas erradas. Então ele parte para cima de Roshina, que segue cortando o Kaiju. O Kaiju se acostuma com os ataques de Roshina, porém ele o engana usando sua segunda técnica, corte transversal. Mas o Kaiju se regenera rapidamente e volta a atacar Roshina, porém agora com mais força, pois finalmente ele reconheceu Roshina como um oponente à sua altura. Ele o segue cortando até que finalmente acha seu núcleo. Todos ali comemoram achando que é o fim da criatura, porém ela muda de forma e muda seu núcleo de lugar também. O Kaiju então libera um gás quente por toda a área, que a temperatura aumenta seu poder, chegando aos 9.0 de força. Mano, cê é louco, esse Kaiju 10 vai ser difícil de derrotar, hein? E se vocês quiserem mais recap aqui no canal, deixa um like e se inscreve e bora bater os 1000 inscritos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Mano, esse episódio de Kaiju foi muito bom, com a revelação do Kafka e em sua forma de Kaiju. Cê é louco, cara, deixa um like e se inscreve e bora pra esse recap que tá bom demais. O episódio começa com a gente vendo o Kaiju aumentando sua força e tamanho por conta do gás quente que ele liberou. E Kunoki se desespera dizendo que o vice-capitão não conseguirá dar conta dele sozinho. E vemos o Kafka preocupado com o vice-capitão. Roshina, mesmo estando em desvantagem, parte pra cima do Kaiju e o ataca com sua habilidade Retorno Cortante. Roshina então segue cortando o Kaiju e fugindo, para conseguir se defender, porém no processo, nota que sua lâmina não conseguirá atravessá-lo, dificultando tudo. Roshina então diz que precisa decidir na velocidade, para que consiga desferir um golpe nas costas do Kaiju, onde fica seu núcleo. Vemos então Roshina superaquecendo e que sua emissão máxima está há mais de 10 minutos em uso. Konami o manda desligar, porém ele decide usar os 1 minuto que ainda o restam. O Kaiju manda explosões em Roshina, criando uma cortina de fumaça que Roshina usa ao seu favor. Então ele tenta pegar o Kaiju de surpresa, com sua sexta técnica, porém o Kaiju foi mais rápido e manda Roshina para longe. E sua emissão máxima foi cancelada, pois ele chegou ao limite do tempo de uso. Vemos então o flashback do pai de Roshina dizendo que a era das katanas acabou e que era para ele desistir de entrar na força de defesa. Então vemos que todos ali ficam aliviados ao ver que Roshina sobreviveu. Então ele explica que foi graças a ele ter deixado o seu escudo no máximo. Roshina se pergunta o que fará agora que sua emissão acabou. Ele também pergunta a Konami como está a situação lá fora. Ela diz que todos os civis já foram evacuados. Roshina se sente aliviado ao ver que tudo está indo bem e se motiva a continuar lutando.
Konami o aconselha a parar, já que seu estado não é muito bom. Porém, Hoshina não pretende parar e ataca o Kaiju com sua técnica de corte de extermínio, fazendo o Kaiju parar que o plano de Hoshina não é matá-lo com suas próprias armas. Hoshina então é atingido por outro míssil, e nesse momento ele se lembra de mais um momento com seu pai, que dizia que seu poder de combate liberado com armas de fogo é muito baixo, e o manda novamente desistir, de entrar para a força de defesa. Voltando ao presente, Hoshina segue dando seu melhor, e no processo se lembra de quando ele conheceu Mina, e disse que era especialista em espadas, achando que logo seria mandado embora, porém ela diz que sua habilidade será muito útil para ela, o chamando para entrar em sua equipe, e estendendo sua mão a ele, dizendo para eles formarem uma aliança. Então, para honrar a confiança que Mina botou nele, Hoshina segue arriscando sua vida e dando seu máximo ali. Porém, no processo ele é pego pelo Kaiju. Vemos então que Kafka se desespera e corre para salvar o vice-capitão. Ichikawa então diz que se ele se transformar agora, ele não conseguirá escapar depois, mas Kafka segue correndo. E diz que a vida de seus companheiros é o mais importante. Porém, antes de se transformar por completo, Mina chega ali e dispara no Kaiju, fazendo ele soltar Hoshina. Então ela segue bombardeando ele, porém a regeneração dele é muito rápida. Konami informa que o núcleo fica nas costas do Kaiju, entre a quarta e sexta vértebra. Mina então se prepara para atirar novamente, e Hoshina parte para cima do Kaiju, com o objetivo de limitar sua mobilidade. Kikoro então chega ali para ajudar, porém ela nota que não tem força nem para arranhá-lo. Hoshina então diz para ela atacar a ferida, assim que abrir a couraça. Então, colocando o plano em prática, eles conseguem derrubar o Kaiju. Kikoro é jogada para longe, e seu traje superaqueceu. Então vemos que o estado do Kaiju não é muito bom. Então Mina se aproveita e atira no Kaiju, deixando seu núcleo exposto. Konami avisa que ela só tem mais uma munição, e os outros Yonjus tentam atrapalhar ela, mas os outros membros lhe dão suporte atirando neles. Hoshina e os outros continuam atacando o Kaiju, para não deixar que a área que está exposto ao seu núcleo se regenerar. Então Mina começa a preparar seu último ataque, e ela termina dizendo que fez bem em tornar Hoshina seu vice-capitão, liberando 96% de seu traje e disparando contra o Kaiju, explodindo ele. Então, todos comemoram o fim do combate. Hoshina elogia Kikoro por sua performance no fim do combate. Vemos então o Kafka super emocionado, até chorando, dizendo que todos são demais e que aquela é a divisão que ele sonhou em fazer parte desde criança. Hoshina então decide ir com a vice-capitão cuidar dos Yonju, mas a Mina o manda descansar. Porém, durante a conversa, o tigre de Mina nota algo errado. E ao olharmos para o céu, vemos uma enorme concentração de massa, e os Yonjus começam a entrar nela. O nome descreve isso como uma bomba gigante de Yonju, dizendo que a explosão aglomerada daquilo deve ser equivalente a 20 kg de TNT, sendo equivalente a uma bomba nuclear. Mina diz que eles não terão tempo para destruir aquilo, pois ao chegar no chão explodirá tudo ao seu redor. O Kaiju 10 então comemora dizendo que não conseguiu vencer eles, mas que agora estão empatados. Porém, Kafka passa correndo por todos e Hoshina grita dizendo que não tem nada que ele possa fazer ali. Mas ele percebe que Kafka está mais rápido do que o normal, então Kafka se transforma em Kaiju e pula no ar. Hoshina diz que tinha suspeitas, mas que acabou gostando tanto de Kafka que acabou deixando as possibilidades de lado. Konami avisa que foi avistado um Kaiju com força de 9.8, no caso o Kaiju número 8. Kafka então se desculpa com todos, Kikoro, Ichikawa, na confiança que lhe foi posto. Ichikawa grita com Kafka, dizendo que aquilo é loucura, que se ele se transformar agora, não terá como escapar depois. Então ele diz que todos arriscaram suas vidas ali, e que ele deve fazer o mesmo. Kafka então começa a ativar vários propulsores no seu corpo, e assim ele consegue voar até a bomba e desferir um soco que manda ela para longe, explodindo longe da cidade e de todos. E ao voltar ao chão, ele cria uma barreira que protege alguns membros que ficaram atrás dele. Assim que a poeira baixa, Mina chama por seu nome, mas logo corrige, chamando de Kaiju número 8, dizendo que Kafka será preso. É tenso, mano, porque literalmente ele salvou todos ali, porém eles precisam o tratar como Kaiju e levá-lo sob custódia. Cê é louco, mano, quero muito ver o próximo episódio, o que vai rolar depois dessa revelação. E se vocês quiserem mais recaps de Kaiju aqui no canal e também de outros animes, deixa um like e se inscrevam e até o próximo vídeo. Mano, Kaiju no 8 não para de ficar bom, só episódio insano. Se inscreve aí pra gente tá batendo, né, nos 1000 inscritos, deixa o like e bora pra mais um episódio insano de Kaiju. E o vice-capitão das Forças Armadas de Defesa fica espantado após ser informado sobre o ocorrido, pelo Kafka, além de ser um Kaiju, ter um poder de Dai Kaiju. E ele decide então se mover para resolver a situação. Ele também disse que seria melhor matar Kafka e utilizá-lo como uma arma da Força de Defesa. O outro lhe diz para usá-lo como uma arma viva, porém o diretor-geral, diretor Shinomiya, diz para decidirem isso depois de examinar o Kafka. Então ele segue preso em uma sala, enquanto os cientistas o examinam, e ele se lembra
do que Kikoru disse sobre usarem o corpo dos kaijus mais fortes como arma, e disse que caso ele seja pego, provavelmente isso irá acontecer com ele. Kafka se lamenta, dizendo que estragou tudo e que Mina deve estar muito desapontada com ele. Mas nesse momento Mina aparece ali com sua equipe, e ela diz que ele será transportado para a instalação do QG. Kafka, enquanto passa por todos, mal consegue olhar em seus olhos. E diz que Ichikawa deve estar com muita raiva dele pelo que ele fez. Kafka então sobe no veículo, para ser transportado. Ichikawa então corre e diz que ele ainda voltará para a força de defesa. Quando a porta se fecha, Mina diz que Ichikawa pagará 50 flexões por falar em um momento indevido. Mina diz que ali não tem câmeras, e ela ficou surpresa quando viu Kafka o salvando em sua forma de kaiju, e que ele correr ali e salvar todos era muito tipo dele fazer isso. E também, ela está reunindo o máximo de imagens e vídeos para provar que Kafka ainda é humano, e poder salvá-lo. Ele diz que ninguém da terceira divisão o considera como inimigo. Ela também diz que ele será transferido para uma base marítima, e quando ela ia continuar falando, Kafka interrompe e pergunta se ele ainda poderá ficar ao seu lado. Então ela diz que sim, e que estará aguardando ele. Kafka se emociona. Vemos Ichikawa vendo seu amigo partir. Enquanto o veículo vai embora, Hoshina bate continência em direção ao veículo. E o careca pergunta o que ele está fazendo. Ele diz que está saudando sua capitã. O careca diz esperar não estarem saudando um kaiju. Chegando no local, Kafka é preso novamente. Vemos os novatos ali todos em silêncio. E Haru diz estar espantado com o velhote ser o kaiju número 8. A garota ali diz que Kafka a salvou contra os kaijus, e que treinar ao lado dele era muito divertido. Vimos então Mina pedindo para Kunomi reunir o máximo de documentos a respeito de Kafka para ela. E vemos Hoshina pensativo sobre a situação, e um membro surge perguntando a Hoshina o que ele acha que acontecerá com Kafka. Ele então diz que é bom que ele volte para eles, pois em sua luta com Kafka ele não utilizou todo o seu poder contra ele, então ele quer uma luta para valer na próxima vez. Vemos Kikoru indo até a sala de seu pai pedir para que não executem Kafka, pois ele já salvou sua vida. Então ele a chama de tola e mostra um raio-x de Kafka mostrando que no lugar de seu coração há um núcleo, afirmando que Kafka não é humano, e sim um kaiju, assim como aqueles que mataram a mãe dela. E a manda se retirar de sua sala, porém antes de ir embora ela se vira e diz que ainda acredita nele. Mina chama Ichikawa e os outros em sua sala, e diz que eles serão transportados para outras divisões, temporariamente, pois com o último ataque a base perdeu 75% de sua capacidade total, tornando o local insuficiente para treinar novos recrutas, e com o aparecimento de 2 Daikaijus, o comando também é inseguro, de que possam aparecer mais ali. Então, é importante deixar os recrutas muito bem treinados, e ela reuniu os melhores recrutas de todas as divisões, e eles serão treinados fora das restrições da divisão. E Haru suspeita que eles estão separando eles para inspecionar cada um separadamente, pois ambos ali eram muito próximos ao Kafka. Mas Mina diz que não tem nada a ver com isso. Vemos então Kafka dizendo que provará que é humano, e voltará para casa o mais rápido possível. Porém, uma porta se abre e o diretor Shinomiya anda em sua direção. Kafka grita dizendo que não é um kaiju. Shinomiya pede para desamarrarem o Kafka, e um ali até pergunta se ele tem certeza disso, porém ele lembra quem é o diretor ali. E ele diz que Kafka, se for mesmo Daikaiju, ele poderia quebrar aquelas algemas quando quiser, e que ele só está ali porque ele quer. Kafka fica mais tranquilo, pensando que eles pelo menos vão tentar ouvi-lo, porém Shinomiya começa a atirar em Kafka, fazendo ele precisar transformar seus braços para parar os disparos. Então ele chega perto de Kafka, cravando seus dedos nele para coletar um pouco de seu sangue, e termina dizendo que uma criatura que resiste a tiros não é humano. Shinomiya pede para os cientistas ativarem a FS-10002, que é um armamento que possui os drivers e células do Kaiju número 2, e diz que esse é o equipamento que ele utilizará para eliminar o Kaiju número 8. Kafka diz que ficará em sua forma normal e provará que é humano, porém, no primeiro ataque, ele perde um braço. Shinomiya solta um disparo que joga Kafka para longe, o fazendo usar sua forma de Kaiju pela metade, e ele segue atacando Kafka sem parar, que segue desviando de seus ataques, porém, ao decorrer da luta, ele vai alcançando e ao atingindo, e o corpo de Kafka automaticamente vai tomando uma forma de kaiju, mesmo contra sua vontade. Kafka diz que quando lutou contra o Daikaiju foi a mesma coisa, e entende que seu corpo está reagindo ao Shinomiya, e o careca explica que o Kaiju número 2 foi o segundo a receber um número, por conta de sua força descomunal, e os braços que Shinomiya está usando foram feitos a partir do Kaiju número 2, e o vice-capitão Shinomiya é o único capaz de usá-los. Kafka recebe um ataque que quase o apaga, e quando decide fugir, percebe que suas pernas não estão mais lá, e estava prestes a ser atingido diretamente, então ele decide assumir sua forma de kaiju completa. Kikoru sente algo diferente vindo de Kafka, então ele começa a rugir feito louco e todos ali notam que aquele não é o Kafka que eles conhecem. Dentro do kaiju, Kafka se lamenta por deixar a situação chegar naquele nível, e que seu objetivo era provar a todos que ele é humano. Dentro do kaiju, ele vê aquele bicho que lhe deu poderes. Ele começa a dizer matar kaiju várias vezes, fazendo Kafka perder completamente o controle de seu corpo, e partindo com tudo para cima do Shinomiya. Kikoru grita perguntando se ele não era humano, e diz para ele parar, porém Kafka estava quase colado em seu pai, terminando o episódio.
Na moral, cara, esse episódio foi absurdo. Quero logo a parte 12 e eu sei que vocês querem também. Então deixa o like e se inscreva para mais Kaiju no 8 aqui no canal. Tamo junto.